O capital privado tornou-se o maior arquiteto das fronteiras institucionais do século XXI. Quando uma figura detentora de infraestruturas críticas, que vão da órbita terrestre às redes de comunicação globais, decide alocar 100 milhões de dólares em programas de campo eleitorais, não estamos observando apenas uma doação. Estamos presenciando o alinhamento da eficiência algorítmica com a máquina partidária tradicional. A pergunta que define nossa era não é mais quem vencerá a eleição de 2026, mas sim, o que acontece quando o poder político se torna, operacionalmente, uma subsidiária da eficiência corporativa em larga escala. O retorno de Elon Musk ao tabuleiro republicano, após meses de tensões públicas, revela um sistema onde a autonomia do Estado está sendo silenciosamente reescrita pelos próprios arquitetos do futuro tecnológico. O anúncio de que o America PAC, o supercomitê de ação política liderado por Elon Musk, direcionará entre 100 e 120 milhões de dólares para as eleições de meio de mandato de 2026, marca uma mudança tática decisiva. Diferente de 2024, onde a presença de Musk foi marcada por uma exposição pública de alto nível, o plano para 2026 é silencioso, granular e focado em logística pura. Sob o comando de Chris Young, o PAC está estruturando um programa de campo robusto em pelo menos 8 estados-chave. O objetivo não é o debate ideológico nas redes sociais, mas o trabalho de base, a identificação e mobilização de eleitores em disputas críticas ao Senado e câmaras estaduais. Esta é uma reconciliação estratégica processada após o turbulento verão de 2025, onde Musk abandona a postura de agente disruptor independente para assumir o papel de acionista estratégico do Partido Republicano, integrando sua eficiência logística nas engrenagens tradicionais do poder legislativo. Para compreender o peso deste movimento, é preciso olhar para o último ciclo de 24 meses como um laboratório de tensões entre o poder corporativo e a estrutura partidária. Até 2024, a relação de Musk com o espectro político era marcada por uma ambivalência performática. No entanto, o ano de 2025 foi o divisor de águas. O rompimento público com Trump e o Partido Republicano parecia indicar um caminho sem volta para um centrismo tecnológico isolacionista. A derrota eleitoral em Wisconsin, em abril de 2025, serviu como um catalisador de realidade. O partido carecia de uma infraestrutura de campo moderna, e Musk percebeu o limite do seu ativismo como força externa isolada. A reconciliação que ocorre em 2026 não é um retorno ao passado, mas uma adaptação necessária. Saímos de uma era de personalidades em confronto para uma era de integração funcional. O America PAC é, na verdade, a formalização desse armistício, a transição definitiva de Musk de um doador disruptivo para o principal garantidor da infraestrutura de mobilização conservadora. Para entender a relevância deste movimento, precisamos olhar para os números como uma métrica de eficiência logística. O aporte de até 120 milhões de dólares atua como um multiplicador de força em 3 níveis. A economia de guerra, onde o capital compra a última milha do processo eleitoral. O efeito de rede, coordenando operações com gigantes como a Americans for Prosperity. E a supremacia no Senado, onde o investimento não mira o eleitorado nacional volátil, mas sim o eleitorado decisivo em estados-chave. Não estamos mais lidando com o financiamento de campanha convencional, mas com a aplicação de uma lógica de supply chain aplicada ao comportamento humano. Musk está tentando eliminar a fricção da mobilização eleitoral, tratando o voto como um ativo que precisa ser gerenciado, rastreado e entregue com precisão estatística. A causa estrutural deste movimento é a percepção de que a estabilidade operacional das empresas de Musk exige uma estabilidade política correspondente. Ele compreendeu que o modelo de capitalismo de livre mercado é uma ilusão diante de um Estado que se tornou o maior cliente regulador. Ao injetar esses recursos, Musk está corrigindo um déficit estrutural do conservadorismo, a falta de infraestrutura de dados. Ele está aplicando a lógica de aquisição de clientes da indústria de software à conversão de eleitores. É uma forma de autodefesa estratégica. Musk está tentando criar uma infraestrutura de estabilidade política que garanta que os pilares legislativos favoráveis às suas operações sejam mantidos, independentemente das flutuações de humor do eleitorado nacional. Ele está internalizando os custos da governança, contrastando com o modelo tradicional do grande doador ideológico que despeja fortunas em anúncios de TV e narrativas abstratas. O America PAC opera sobre a lógica da engenharia de conversão. É a diferença entre comprar um outdoor e redesenhar o trajeto do motorista para que ele passe exatamente onde você quer. Enquanto o modelo tradicional é um sistema de emissão de ruído constante, o modelo de Musk é um sistema de precisão cirúrgica.
Ele retira dos caciques partidários o monopólio da máquina de mobilização e transfere esse poder para os detentores de dados e infraestrutura tecnológica. O partido deixa de ser o mestre da infraestrutura para se tornar um cliente dos seus próprios doadores. A movimentação de Musk não ocorre em um vácuo doméstico. Ela reverbera nos corredores de poder globais. Quando o processo eleitoral de uma superpotência passa a depender da eficiência logística de um grupo privado, a própria soberania do processo político torna-se uma variável de mercado. Aliados e rivais observam essa transição com cautela pela privatização da estabilidade. A política externa americana torna-se um reflexo da saúde dessa nova aliança tecnológica partidária. Se o America PAC for bem sucedido, ele estabelece um precedente global. O poder não reside mais na conquista da narrativa ideológica, mas na detenção do controle sobre o fluxo de eleitores. Estamos diante de uma mudança estrutural, a transição da política de representação para a política de otimização. A política global deixa de ser um debate entre valores para se tornar uma competição de arquitetura de sistemas. Musk está prototipando um sistema onde a política funciona como uma SaaS, Software as a Service. O candidato é o produto, o PAC é a plataforma e o eleitor é o usuário. Estamos vendo o nascimento da democracia algorítmica, onde a vontade do eleitor é, cada vez mais, um subproduto do design do sistema de mobilização. Aqueles que não integrarem essa lógica de gestão de sistemas serão processados e descartados pela máquina. Apesar da eficiência, o modelo enfrenta a reação imunológica do eleitor. Quando a máquina de mobilização se torna excessivamente tecnocrática, ela gera alienação. Além disso, existe o gargalo institucional. A política americana é feita de freios, contrapesos e judicialização variáveis de atrito que Musk não controla. Se o America PAC for percebido como um hack da democracia por um único bilionário, a vitória eleitoral pode sofrer uma erosão de legitimidade. A limitação fundamental de transformar a democracia em um sistema operacional é que o eleitor, diferente de um software, tem o poder de simplesmente recusar a atualização. O aporte de Musk nas eleições de 2026 é a fotografia de uma civilização em transição, onde as estruturas de poder da modernidade começam a ser subsumidas pela lógica da gestão de sistemas. O que vemos não é apenas o poder do dinheiro, mas a mudança da própria definição de cidadania, de ator político para nó estratégico em uma rede de infraestrutura. O risco real para a estabilidade global não é a vitória de um partido, mas a fragilização da ideia de que a política é uma escolha coletiva e não um processo de engenharia preditiva. Se a democracia se tornar, definitivamente, um sistema de gestão de dados operado por arquitetos corporativos, o desafio das futuras gerações não será vencer o debate, mas preservar o espaço para o humano em um sistema desenhado, dado por dado, para não deixar espaço para falhas.